boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje volta as atenções para a política e recebe Gabriel Azevedo. De saída da presidência da Câmara de BH e do mandato de vereador, ele foi o quarto mais votado nas eleições para a Prefeitura de BH neste ano e saiu maior do que entrou na disputa e se classifica agora para as próximas eleições de 2026, 2028, provavelmente. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Até porque Gabriel Azevedo é professor, jornalista, empresário, assunto que não vai faltar. Tudo bem, Gabriel? Ainda presidente, bem-vindo, boa noite. Tudo bom, Lucas? Bom, Murilo? Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Satisfação é nossa. E comigo neste programa, o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Lucas. Agradecer ao Gabriel aí pela presença mais uma vez. A gente que agradece. Gabriel, muitos assuntos, mas vamos começar fazendo um balanço aí desses 2 anos de uma presidência da Câmara de Vereadores, terminando agora o mandato com um saldo positivo? Vou gostar de fazer um balanço de 8 anos. Em que sentido? O Murilo está aí acompanhando a política há um tempo. E ele vai se recordar, como talvez vocês também que estão assistindo se recordem, o que era a Câmara em 2016. Era notícia de corrupção para tudo quanto é lado. A Câmara só virava matéria com algum escândalo, com algum roubo, com algum desvio. O presidente chegou a ser afastado e preso naquela época. Mais do que isso, quando eu cheguei lá, abri as gavetas, os armários, 7.000 proposições tramitando. Você imaginou o que são 7.000 projetos de lei, propostas de emenda à lei orgânica? Você não consegue se debruçar com atenção em mais algum. 7.000, então. E no primeiro mandato, a cada 9 projetos de lei que eram votados em plenário, de 10, ou seja, a cada 10 propostas votadas, 9 eram inconstitucionais. Ou seja, o que isso quer dizer? Era um texto inútil. Ele contrariava a Constituição, poderia 90%. ser 90%. Você já imaginou isso? 90% de tudo que a gente votava ali ia ser aprovado no primeiro turno, segundo, o prefeito ia vetar, o veto ia ser mantido. Mas o vereador ia poder falar, olha, eu votei aqui para chover moeda de ouro do céu para vocês. Sendo que era uma coisa inútil. Então, qual que é o cenário hoje? Escândalo de corrupção, 0. E tudo auditado, comitê de compliance para verificar e garantir que a gente não mergulhe nessa tragédia para a cidade. E de 7.000 projetos, proposições, eu vou fechar agora o ano com 50, cerca de 50. Caramba. Gente. E só num 0, porque é impossível zerar, a partir do momento que a cada dia um vereador pode protocolar um projeto um projeto de lei, uma proposta, e isso é salutar. Mas você não pode deixar acumular. Então, eu acho que esses 2 feitos mostram uma diferença da Câmara que estava ali em 2017 e da que eu estou deixando hoje. E muitos desses números são ligados a esses 2 anos em que eu fui presidente, porque eu tive realmente um ritmo muito acelerado de trabalho e muito conectado, sobretudo com a imprensa. Quero agradecer assim, de antemão a vocês, que são jornalistas, eu também sou. Tenho um orgulho danado, Murilo, de ter sido o presidente que abriu o plenário para jornalista. Agora vocês, por favor, entrem aqui, entrevistem todo mundo, vejam de perto o que está acontecendo, levem para a sociedade os fatos. Isso mostra muito uma postura transparente. Gabriel, além dessa questão de conseguir reduzir, né, de votar os projetos lá, parte deles, como você falou, nem deviam estar na Câmara, porque não era competência do município, enfim, entre as razões. Você na presidência também, e antes mesmo de ser na presidência também, entrou nessas questões das CPIs, vamos dizer. Você criou uma CPI que obrigou a prefeitura, de certa forma, a se mexer na questão do transporte. Né, transporte público, mobilidade urbana, que era sempre aquela questão, não tem jeito de mudar, e realmente o contrato vigora até 2028, mas havia uma série de questões ali, essa questão voltou a ser discutida. Você acha que é um dos grandes méritos também, essa CPI do transporte público, da mobilidade urbana? Se você for lá nos meus arquivos de campanha de 2016, você vai ver um candidato prometendo 31 ideias para a cidade. Num dos vídeos eu falo assim, olha, todo mundo fala que tem uma máfia de ônibus em Belo Horizonte. Eu estou entrando lá para mostrar o que é isto. Eu passei o primeiro mandato inteiro tentando colher 14 assinaturas para abrir uma CPI. Não consegui. Ou seja, imagine, é uma questão brutal na cidade e não tinha 14 vereadores de 41 dispostos a abrir uma CPI. No segundo mandato, já mais esperto, e também com uma Câmara mais renovada, conseguimos as 14 assinaturas. Um escândalo. Ou seja, primeiro, a Câmara passa a ser, pela primeira vez desde a redemocratização, protagonista no assunto.
Ela não entrava. O que se dizia é, tem uma caixinha aí. E os vereadores ficam caladinhos com o problema aumentando. Quando a gente abre, 3 são os eixos de trabalho. Vamos ver qual é esse contrato, vamos ver qual é essa auditoria que a prefeitura contratou para ver o serviço e vamos ver o que é a BH Trans. Primeiro ponto, você abre o contrato e percebe que em 2008, quando ele foi assinado, todos os concorrentes fizeram os documentos no mesmo computador. Escândalo. Ninguém tinha nunca mostrado isso. Registrado no cartório com 15 minutos de intervalo. Cartel. Provado. Tudo ali claro. Então, o contrato, um escândalo. Vamos ver a auditoria. Bom, a auditoria é responsável por ver se as notas fiscais de combustível, peça de ônibus, está tudo conforme. Nota fiscal de combustível de Divinópolis. Nota fiscal pagando casamento de filha de empresário de ônibus. Garagem num valor, a outra num valor bem abaixo. Ou seja, parte da cesta de valores que compõe o valor da passagem, completamente fraudado. E o terceiro ponto, a BH Trans, ela se transformou numa ilha de corporativismo, com muitas vantagens para os servidores, mas até tem gente muito competente, mas isolada da cidade, do governo da cidade, e descolada de planejamento urbano. E do dia a dia da cidade, do trânsito. Total. É A fiscalização do transporte também estava inexistente. Ônibus muito ruins circulando. E por quê? Todo um sistema que avisava, a gente viu isso na CPI, quando a fiscalização ia se dar. Então, na hora que o cara ia lá ver se está tudo certo, estava certinho, porque já estavam avisados. Qual foi o mérito? As coisas estão perfeitas? Longe disso. Porém, nós fizemos uma mudança no contrato, já que a prefeitura não quis acabar com ele, que foi fundamental a partir da CPI. O projeto de lei da minha autoria, que mudou a remuneração por cada passageiro para quilometragem. Se você paga por passageiro, o empresário ele fica motivado a entupir o ônibus, igual a sardinha, para ganhar na quantidade. Se você paga pela remuneração de quilômetro, quanto mais ônibus tem na rua, melhor. Isso é um avanço no sentido em que o conforto do usuário melhora. Está perfeito? Não. Nas muitas brigas, conseguir tarifa zero para vila e favela, para pessoas que estão em tratamento de saúde, para as mulheres que foram vítimas de violência. E se você vai caminhar comigo na Serra, o efeito disso é enorme. Ainda, lei para transformar todo o sistema de pagamento em eletrônico. E você vê que tem uma resistência até na própria sociedade disso, porque, poxa, mas sem o trocador, como é que o motorista faz? Na verdade, você não tem que ter dinheiro a bordo, porque o dinheiro puro e simples, ele é graxa para a corrupção. E segundo, você está ali em Nova York, Tóquio, em qualquer lugar do planeta, você pega o seu celular por aproximação, encostou, foi. Não precisa ir longe, Brasília já está assim, cartão de Claro. crédito. Então não dá para ser defensor de atraso, ainda que algumas pessoas na própria sociedade, como só conhecem esse modelo, defendam também. A velocidade do ônibus perde muito do cara ficar ali. Enfim, e basicamente, eu também escrevi a lei, quem tinha que assinar era o prefeito, mas escrevi a lei que fecha a BH Trans, ela está em processo de fechamento, é longo, 15 anos. Por quê? Porque você não tem como demitir o servidor. Né? Então, à medida que eles vão aposentando, você tem uma transformação. Por isso foi criada a Superintendência de Mobilidade, ligada à Secretaria de Planejamento Urbano, e agora você tem a Secretaria de Política Urbana, que é muito diferente da BH Trans, porque não é empresa. De mobilidade urbana. Né? De mobilidade urbana, porque ela é uma secretaria. E isso muda essa ideia de um órgão isolado, mas conectado à máquina pública. Então, perfeito não ficou. Mas tudo que eu podia fazer, absolutamente tudo que eu podia fazer enquanto vereador que prometeu isso, eu fiz. Eu acho que certamente uma das tônicas desse mandato foi tocar a mobilidade urbana e não tirando as ideias do sovaco, desculpa essa expressão, mas eu fiz um mestrado na London School of Economics, que é uma instituição extremamente respeitada, para perguntar para os maiores especialistas disso do planeta qual era o caminho. Então, vez ou outra, eu vejo um vereador, não gosto desse modelo subsidiado. Qual é o seu modelo? Porque eu estudei, ou seja, eu conheço Hong Kong, Nova York, Paris, outras cidades, todos os lugares você tem desafio de mobilidade. Pela forma com que as cidades são construídas, quanto mais compactas elas são, melhor. Não é o caso de Belo Horizonte, que se espalhou numa região metropolitana. Agora, os modelos todos são subsidiados, porque você parte do pressuposto que transporte público Você quer falar, inclusive, metrô, né? é uma necessidade. Porque Porque se você não subsidia e deixa a passagem só pelo usuário, lá vai ela subindo.
Aí acontece o que está acontecendo em Belo Horizonte. O cara vira e fala, bom, melhor eu ter uma moto. A parcela da moto é mais barata do que eu gasto com a passagem. Pega um Uber, R$8, E se todo mundo vai para o Uber ou para a moto, não tem mobilidade. Mobilidade só funciona quando tem o transporte público e, por isso, subsídio. Gabriel, ainda falando sobre seu período à frente da Câmara, eu queria pegar um momento, ou momentos que talvez tenham sido um dos mais difíceis, e eu queria ouvir suas reflexões sobre ele, agora já com certo distanciamento até temporal, que foram os processos de impeachment. Porque quando eles... Cassação. De cassação, perdão. Porque quando eles foram colocados lá, eu acho que até a gente na imprensa falou, caramba, e agora? O que vai acontecer e tal, né? E aí, como é que foram para você esses períodos, né? Foi o pior momento da minha vida, sobretudo porque a ideia de imaginar que eu sou um cara apaixonado pela cidade, tivesse sido alguém cassado e tivesse perdido os meus direitos políticos, em Atenas o nome disso era ostracismo, né? Quando um cidadão era condenado a não poder fazer parte da vida da cidade. A maior condenação que podia existir ali. Para mim, seria a maior condenação que eu poderia ter, pior do que a morte. E eu não estava brincando. E eu poderia ter sido cassado. De maneira muito injusta. Motivo para isso, de fato, não havia. Mas você precisa aprender. Isso não aconteceu só porque as pessoas são cruéis. Eu errei. E é muito importante admitir os erros. Excessos verbais, temperatura que subiu, descontrole do vocabulário, porque eu sou um cara intenso. E isso me ajudou muito. Eu falo sem a menor vergonha, e aliás recomendo para todo mundo, que com isso eu passei a fazer análise. Foi a partir daí? Foi. E toda quarta eu tô lá. E, cara, todo político deveria fazer, inclusive. Qualquer pessoa. Mas sobretudo os políticos. Porque nós somos seres completamente imperfeitos. É por isso que tem política, né? Se nós fôssemos anjos não precisavam de governo. Os founding fathers, né, os federalistas falavam isso. Se fôssemos anjos não precisavam de governo. A gente tem porque é uma sociedade imperfeita. E essas imperfeições, elas vêm para a vida pública. Então, eu sei onde é que estão minhas qualidades e eu sei onde é que eu peco. E ter visto que esses erros me conduziram para um lugar em que eu poderia ter perdido o mandato, me fizeram muito refletir sobre eles. Eu lembro até hoje da primeira sessão em que ele me perguntou, por que você está aqui? E eu falei assim, eu preciso conter este vulcão que existe no meu peito aqui. Antes que essa lava me destrua. E destrua outras pessoas e destrua o que eu tenho de bom. Porque nem o meu pior adversário vai dizer que eu sou um cara que não gosta da cidade, que eu sou burro, entendeu? Que eu não estou me preparando para essa função. Agora, até o mais franco dos meus amigos vai falar, sua vaidade tem que ser controlada. E é verdade, eu acho que a vaidade é um motor muito importante na vida pública. É por ser um homem vaidoso que eu arranquei as grades da Câmara Municipal e aqui na nossa revista, a primeira publicada, está uma praça que foi construída para valorizar o monumento do Amílcar de Castro, que nos conecta com a Assembleia Legislativa, disse isso esses dias. Isso daqui é vaidade. Sim, era pouco conhecido, inclusive, na Câmara, né? Todo mundo conhece o da Assembleia. Ninguém nem via, e está lá, é uma obra valiosa. Isso daqui é a boa vaidade. A vaidade que faz você atuar para cumprir o que você prometeu, para ver a sociedade evoluir em algo que você é completamente apaixonado. Isso é muito bom. Agora, a vaidade que te leva para um caminho de uma briga inútil, de querer dar a última resposta, de querer bater boca na internet, isso é inútil na vida pública brasileira. E foi muito bom vivenciar um processo que foi muito duro e ter saído melhor do outro lado. Completamente imperfeito, cheio dos defeitos, mas muito ciente de que eu preciso atuar para cada vez mais atenuá-los. Então, eu já disse isso algumas vezes, repito, eu sou grato àqueles que tentaram acabar comigo, porque acabaram com aquele Gabriel e me ajudaram a construir outro muito melhor. Renascer um outro. Gabriel, queria, já que nós estamos nesse momento aí analítico, você, de certa forma, aos trancos e barrancos, não da maneira perfeita, mas da maneira que você desejou, você conseguiu mais ou menos cumprir seu plano. Eu digo vereador, presidente da Câmara, viabilizar uma candidatura, concorrer à prefeitura. Sim. Né? Tudo isso caminhou, mas você não consegue vencer essa eleição. Queria que você analisasse agora o que nesse percurso, principalmente na candidatura, o que faltou para você dar o passo final para vencer a eleição, ou realmente faz parte desse processo de amadurecimento
para uma próxima eleição? Porque você foi galgando, né? A presidência da Câmara era uma coisa quase impossível, você fez um arranjo... Mas não estava no ali. plano. O plano original era o seguinte, em 2016 eu reúno meu time após a vitória e falo, bom, temos aqui um mandato de vereador. Preparem-se, serão 8 anos. Em 2020 eu vou ser candidato novamente. Eu não previa a pandemia, eu não previa a morte do meu pai poucos meses antes da eleição, o que me deixou muito mal. E até aí o plano foi bem cumprido. Não estava na meta ser presidente. Nunca esteve na meta ser presidente. Não era, mano. Nunca imaginei. Eu sou um cara que agora, no final da gestão, teve que enfrentar toda a pressão dos colegas que queriam aumentar os próprios salários. Todo mundo sabe que eu me elegi falando, quando naquele momento eles próprios aumentaram o salário, que eu jamais faria isso. Ser presidente de uma Câmara, de uma Assembleia, do Congresso, envolve um ar corporativista, de defesa dos interesses. Claro. E você sabe que eu entro na política com uma proposta de renovação. E são duas coisas um pouco incompatíveis. Então, os colegas sabiam, e eu também sabia, que algumas pautas que são muito simples para alguns políticos tocarem, não são para mim. Então, nunca teve no projeto. Mas o cavalinho foi passando. Falei, claro, eu não sabia que o cavalo ia corcoviar tanto. Porém, como eu sou da cavalaria do Colégio Militar, e uma das cenas que era mais divertida lá era montar uma égua chamada Jaré, que pulava bastante, eu quase caí, mas ali ainda permaneci e galopei. E por um voto ali, né, também. Ganhei por um voto, não fui caçado por um voto, porque cada voto conta. Eu sempre conto, Belo Horizonte virou Belo Horizonte por 2 votos. Né? Senão nós íamos ser capital ali em Várzea do Marçal, do lado de São João del Rei. Foi uma votação. Então todo voto conta. A presidência não estava no caminho. Sabe uma coisa que eu percebi? Ela, obviamente, me projetou no ambiente político. Não necessariamente externo. Porque as pessoas não dão a menor pelota para a Câmara Municipal. Ainda que você faça todo o esforço para conduzir as pautas, o que a gente percebeu no início da campanha de prefeito era um desconhecimento total. Não só meu, da instituição, o que fazia e tal. As pessoas ficam de olho em Brasília. As pessoas vivem nos municípios, estão nas cidades, mas a cobertura política, a própria discussão atual, a polarização, conduz todo mundo lá para Brasília. A ideia de ser candidato a prefeito, essa sim estava no plano desde 2016. Bom, vem o MDB, acho que foi uma escolha acertadíssima. Encontrei no partido um ambiente que me garantiu independência, liberdade. E o que faltou? É a sua pergunta. Nós tínhamos as ideias e as pessoas gostaram das ideias. Enquanto candidato, de acordo com o meu marqueteiro Alberto Lage, eu tirei nota total. Fui bem nos debates, não atrapalhei a condução da campanha. Vieram 2 dificultadores. O primeiro dificultador foi, obviamente, a arrecadação. O ambiente de campanha está muito voltado às pesquisas. E as pessoas não sabem ler pesquisas. Elas pegam a pesquisa quantitativa e falam, opa, esse candidato aqui está na frente, ele vai ganhar. E ignoram pesquisas qualitativas, que são aquelas que a pessoa fala o que ela quer para a cidade, o que ela acha de cada candidato. Eu disse várias vezes que o Mauro Tramonte, falei para vocês aqui, não teria chance de ser eleito. Como não? Está com 30%. Falei, isso não é voto, isso é conhecimento. Enquanto candidato, ele não tem alguns atributos que as pessoas estão procurando, enquanto eu tenho. Mas você está com 1%, 2%. Eu falei, calma, que eu vou acelerar, eu preciso ser mais conhecido. O Tramonte, ele não iria ser candidato, e eu fiz uma campanha planejando a não candidatura dele. Tanto que eu também conversei com republicanos, dialoguei com eles. Quando o Tramonte entra na disputa, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque começa a ser aventada a possibilidade de um segundo turno entre ele e o Bruno Engler. E eu sempre disse, olha, o Bruno Engler está no segundo turno, com 1/3 dos votos. E as pessoas falam, que isso, ele está marcando 15. Eu falei, 1/3. Lá foi o Bruno Engler. Na hora que entra o Tramonte, eles ficam ali os 2 nos primeiros lugares, a eleição não é mais sobre Belo Horizonte. Não é mais sobre propostas. Ela conduz, sobretudo, o parcial, a parcela de esquerda da sociedade para um temor. Olha, se esses 2 vão para o segundo turno... Os candidatos do campo da direita. Nossa escolha tem que ser... Aí vem, de maneira muito habilidosa, a campanha do prefeito. Fala,
Se você quer evitar isso, vem para cá. Fatal para as candidaturas do PT e do PDT, né? Rogério e Duda. E eu falei, preciso navegar nesse mar. E aí eu deixo de usar o tempo para falar das propostas da cidade, o que seria natural, para entrar num ambiente de falar, opa, eu estou aqui e não é bem assim não. E nos debates, você bem viu isso, eu tive que desconstruir um pouco a figura do Mauro Tramonte. Falei, pera, gente, não é assim. Calma aí. Calma aí, entendeu? Eu estou aqui me preparando para ser prefeito, tem isso. Ele estava apresentando um programa de televisão. E aí você começa a chamar a atenção das pessoas e isso começa a virar no final, porque o eleitor começa a prestar atenção. Então, essa subida ela foi enorme e a eleição ela foi decidida na última semana, como tem sido. Sim. E aí eu volto à questão da arrecadação. Se você passa uma campanha inteira pontuando 2%, quando você chega para pedir uma doação de campanha, fundamental, para ter material, para ter mais gente na rua. As pessoas até falam, eu gosto de você, você é o mais preparado, porém, não tem chance e tal. Então, você vai avaliar os custos da campanha, a nossa com cerca de 4 milhões de reais, do Tramonte, do Fuad. 20 milhões. Isso faz muita diferença. Ainda bem que em 2028, quando eu for candidato a prefeito de novo, eu sei que eu não vou precisar gastar tempo dizendo... O tempo de TV também foi um problema, né? Seu tempo de TV era restrito. Foi, mas não foi o principal. Porque ele era restrito, mas ele era... Vai lá. Não, pode... Se for rapidinho, vamos nessa. Eu ia fechar dizendo o seguinte, claro, se eu tivesse mais, seria muito bom. Mas o fundamental é a campanha digital. Nós estamos falando de patrocínio na internet, conta demais, e rua. Gente distribuindo material, gente atuando nos bairros. Isso é muito importante. Bom, já tem muito mais para a gente conversar aqui com o Gabriel Azevedo. Agora intervalo, daqui a pouco a entrevista coletiva está de volta. Boa. Volta com a entrevista coletiva recebendo Gabriel Azevedo, presidente da Câmara de BH, também vereador. Gabriel, você já falou no final do bloco, em 2028, quando eu for candidato a prefeito. Mas eu quero retroceder 2 anos, 2026, eleições gerais, eleições para deputado federal, deputado estadual. E eu acho que eu não vou estar comentando em confidência aqui, não. Recentemente a gente recebeu a prefeita Marília Campos aqui, que você é muito amigo, e ela gosta muito de você. E conversando sobre política, tudo isso, né, cenário das próximas eleições, ela está assim, não, mas... Pode deixar que a gente vai convencer ele a sair em 2026. Pode ser senador também. Pode ser senador também. Até governo. A Marília fica falando isso. Primeiro, eu gosto muito da Marília porque ela é uma prefeita que gosta de ser prefeita e que não usa a prefeitura de trampolim. Ela cuida de Contagem. Não sou do PT, não sou de esquerda e prefeitos bons existem em todas as legendas. Ela quer porque quer que eu seja candidata a deputado estadual, para defender a ideia de uma região metropolitana. É realmente uma pauta muito importante que não vejo vigorar na Assembleia. Sendo que uma das principais funções estaduais é cuidar de região metropolitana. Mobilidade metropolitana, planejamento metropolitano. Londres deu um salto quando virou a grande Londres no ano de 2000. Cartão integrado, Tâmisa limpo. Mas ela não vai me ver candidata a deputado estadual. Se tem uma coisa que eu não vou ser nesta vida, é candidata a deputado estadual. Atenção, Marília Campos. Porque eu acho a Assembleia muito calma, coisa que me deixaria entediado. Mas vou ter um candidato a deputado estadual. Do mesmo jeito que eu terei um candidato a deputado federal. Está sentado aqui no nosso estúdio, né? Estamos aqui acompanhados do Paulo Brant, que foi um cara que, nesse ano, fez um gesto para mim. Ele era candidato a prefeito pelo PSB, retira a própria candidatura. Um cara que é vice-governador de Minas Gerais, teve 4 anos na vice-governadoria, com todo o currículo dele muito melhor do que o meu, e topa abrir mão para ser um candidato a vice. Isso é um gesto que eu nunca vou esquecer na minha vida. Em 2026 é vez do meu gesto. Ele é meu candidato a deputado federal. Se filiou recentemente lá no Cafenice, no MDB. É um cara preparadíssimo. Vou trabalhar pela campanha dele em 26. Você não quer mais legislativo, por enquanto, é isso? Não, legislativo ele pode acontecer na minha vida em algum outro momento. Eu falo, entendeu? Tá. Mas Câmara Municipal, 2 mandatos, está concluído. Bom, se eu não vou ser candidato a estadual e federal, obviamente restam outras vagas. Como eu já disse para vocês, já fui convidado para ser candidato a vice-governador. O Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, quer que eu seja candidato ao Senado. São 2 vagas? São 2 vagas, inclusive.
Eles me convidaram e eu vou aceitar o convite para ser presidente da Fundação Ulisses Guimarães, que é uma fundação partidária que pensa nas políticas públicas. Regionalmente ou nacionalmente? Regionalmente. Nacionalmente eu vou fazer parte também da fundação, mas presidir estadualmente. E vou ajudar a construir o MDB para 2026. Tá. Agora, eu insisto, isso talvez seja o mais longo pré-candidato da história. Porque você já percebeu, é uma coisa que precisam legislar melhor, né? Você pode ser pré-candidato a partir do fim da eleição, exato. até o início da próxima. Então, eu sou pré-candidato de maneira bem antecipada às eleições de 28. Mas por que eu digo isso? O que eu falava na campanha não era brincadeira, não é mentirinha. Eu gosto de Belo Horizonte. Eu faço política por causa da nossa cidade e eu acho isso raro no Brasil. Todo mundo quer ir para Brasília. Você vai chegar com quantos anos em 28? Se tudo der certo, 42. Eu faço, né? Eu estou com 38. Jovem. 42, não tão mais jovem, né, Murilo? Vamos ver se os fios brancos vão ampliar por muito, mas tem outra coisa que eles afirmam que é assim, mas político não pode ficar sem mandato. Aí eu respondo, você, meu filho, que não faz mais nada dessa vida, porque eu trabalho. Queria aproveitar para te perguntar isso. Assim, a política tem uma lógica própria, né? Por exemplo, o Tramonte ficou em terceiro, mas saiu derrotado. Você ficou em quarto, mas saiu maior do que entrou, te deu uma projeção. Mas, de toda forma, 28 está longe, ainda muita coisa vai rolar em Belo Horizonte, no país, né? Sim. Mundialmente também, enfim. Verdade. É como ficar nessa vitrine fora de um cargo político nesses 4 anos. Assim, um cargo, né, institucional, eu digo assim, cargo ou legislativo ou do executivo, como conseguir se mostrar viável até 2028? Bom, tem uma preocupação anterior, né? Como eu não sou herdeiro, viável financeiramente também. Como eu não sou herdeiro, então, ou seja, se eu acordo de manhã e não vou trabalhar até o final do dia, ninguém põe comida na minha casa, não. E eu tenho mãe, tia, irmã, mulheres da minha vida que eu ajudo, e isso, obviamente, é uma preocupação. Eu sou dono de um estabelecimento na Afonso Pena, fazer o merchan, o Mina Dias Bar, vocês podem ir lá, são 47 lugares, eu abro de quarta a sábado e quero abrir mais 2. 2 lugares aqui em BH. 2 bares? Tá. Não necessariamente, mas lugares que gerem experiência. Sei. Obviamente com gastronomia. Eu gosto disso. De preferência, lugares que eu possa requalificar, como foi o salão. Tem um spoiler da região, alguma coisa assim? Tudo Deixa tudo guardado aí, nós vamos conversar. Tem um que eu posso dizer, que é o topo do Otton Palace. Eu acho que a nossa cidade merece um espaço nas alturas. E ele vai ser híbrido, né? Vai ser residencial. Vai ser residência. Eu conheço muitas pessoas que estão lá. Gosto muito da ideia de transformar aqui no residencial, parte residencial no hotel. Sim. E que tem uma vista para o Parque Municipal. Imbatível ali. Imbatível. Aquele restaurante antigo que tinha varandão, onde tinha uma E pista, se você vê o que aconteceu no Parador Regina, no centro de São Paulo, a piscina lá, no caso, ela fica mais embaixo. Belo Horizonte não faz mais frio, então a piscina vem a calhar. Mas ali é um lugar que eu estou de olho, tenho conversado, para oferecer uma experiência para as pessoas, como eu faço lá no lugar onde eu estou. Além disso, eu dou aula na UniBH de Direito. Na UniBH, eu iniciei agora o processo de uma pós-graduação em cidades, que eu vou coordenar, e fui convidado pela Dom Helder Câmara para dar aula também de Direito, onde eu acabo de ser aprovado para o doutorado. Então, vou começar um doutorado em Direito lá na Dom Helder Câmara, onde eu também vou presidir um instituto sobre cidade e sustentabilidade. Já tem coisa pra caramba, né? De repente, eu que queria ficar um pouquinho parado. A agenda está cheia já. Mais para frente, vocês vão ver, recebi convites da iniciativa privada, do terceiro setor, para atuar nesses lugares, e vou fazer isso, porque eu não sei ficar parado, e vou trabalhar bastante. Aí você pergunta, mas como você vai ficar visível? Eu quero saber onde é que é o setor de currículo aqui da Band, porque, afinal de contas, como jornalista... Você está na frente do diretor de jornalismo. Você conhece o Murilo? Opa, bora. Eu tenho um currículo, eu vou deixar aqui. Daqui a pouco eu estou de comentarista. Vai saber. Eu diria que eu sei um cadinho do que está acontecendo aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil, mas, sobretudo, não quero sair de um eixo, porque eu acho que as pessoas têm que ter foco. O meu eixo é cidade. Eu acho que no Brasil se aborda muito pouco o tema urbano. Aí está falando do cenário econômico, a gente fala mais da Ucrânia do que dos problemas dos nossos bairros. As pessoas, às vezes, sabem dizer mais de geopolítica internacional do que quais são as soluções para o trânsito. E, às vezes, por isso, elas entram sempre nas mesmas esparrelas de achar que mais uma faixa resolve. Você que foi candidato a prefeito, estuda a cidade, gosta de cidade, eu na rádio falo muito isso, né? Belo Horizonte, assim, eu brigo muito com o Ziller, que ele acha Belo Horizonte maravilhosa, linda, melhor capital da América Latina. Eu também adoro Belo Horizonte, nasci aqui,
mas é uma cidade que parece que assim, não se pensa um planejamento global da cidade. Né? Assim, a gente está sempre resolvendo problema, é da enchente, é do transporte, mas não tem uma grande obra, não tem assim... Uma grande ideia, na verdade. Não tem uma grande ideia, não tem uma inovação, não sei se você concorda com isso. Plenamente. É por isso que eu fui candidato a prefeito. Eu amo essa cidade. Todos nós amamos. Aliás, eu não conheço um Belo Horizontino, eu não gosto de Belo Horizonte. Eu conheci um na campanha que me ligou, eu estou indo embora, porque eu fico muito tempo no trânsito. Eu falei, mas você parou de gostar da cidade? Não, e é por isso que eu estou puto. Eu estou indo embora gostando daqui. Só que o amor não pode nos cegar. Vamos falar verdade. O trânsito está parado. Não, o trânsito é um dos problemas. A pior situação de Belo Horizonte é que ela está parada no tempo, mais do que no trânsito. Mas quando você falou assim, o que aconteceu aqui nos últimos tempos? Quando eu vou observar algumas cidades do planeta, cara, em questão de 10 anos, 15 anos, elas se transformaram completamente. Vou pegar um exemplo. Serra do Curral, Praça do Papa. É concebível um turista chegar ali, descer de um ônibus e fazer uma foto na beirada, pegar um saquinho de pipoca e entrar no ônibus? Nem banheiro ele tem. Tipo assim, se isso fosse numa cidade... Sim. Porque não pode mudar. Aquelas casas todas na beirada, que estão ficando vazias para alugar, seriam transformadas em estabelecimentos. Porque os moradores não gostam. Gente, me desculpa, o morador. É uma cidade. Pampulha. Mesma coisa. Pampulha. Cara, em qualquer lugar do planeta, aquele lago, você teria um calçadão. Prometi isso na campanha, porque não é difícil fazer. Calçadão na orla, pega a via de tráfego, bota na imediatamente anterior, constrói essa micromobilidade, transforma o uso das casas ali para bares, restaurantes, economia criativa. O que aconteceu no Mercado Novo. Tem um cara em Belo Horizonte que eu admiro profundamente, que é o Rafael Quick. Juramento do 202, Cozinha Tupi, Cervejaria Vilela. Ele pegou o Mercado Novo com outras pessoas. Opa, que tem potencial. Para mim, hoje, a maior inovação da cidade, em termos disso, é o Mercado Novo. Sim. Economia criativa, empregabilidade, uso de um espaço abandonado. Só que não precisava ser ali, não precisava ser difícil. Você pode ter um incentivo para isso sempre. Então, ser apaixonado por Belo Horizonte não pode significar se contentar com pouco. As pessoas vão no meu bar e falam assim, poxa, isso me ofende, mas me alegra. Nem parece Belo Horizonte. Eu sei o que elas estão querendo dizer. Eu não conheço aqui na cidade um lugar com esse estilo de atendimento, de qualidade, porque é a capital mundial dos botecos. Deixa a gente orgulhoso. Só que um chinês não vai pegar um avião, não vai, para ir em 99% dos estabelecimentos que a gente tem aqui. Sim. E daí? E daí, meu querido, que isso não gera emprego e deixa a nossa cidade parada no tempo. Mas nem tudo. Tá bom, você quer se contentar com pouco? Você vai ver Curitiba nos passando, Recife nos passando. Recife pegou uma parte antiga do centro e transformou num lugar de startups, requalificação urbana, com integração total com a Universidade Federal. Eu falava, o bairro São Francisco é um lugar de galpões. Às beiras da UFMG, que é um luxo. Ter o UFMG na cidade de Belo Horizonte é contar com uma joia, mas ela precisa se integrar à cidade. Então, pensar Belo Horizonte... Você finalizar. Pensar Belo Horizonte grande não é só coisa de candidato a prefeito, é obrigação de qualquer cidadão que não quer ficar parado no tempo. O timing aí do candidato tá bom, em 10 segundos conseguiu finalizar. Treinou muito. O primeiro foi aqui, né? Foi um ótimo debate. Gente, para fechar, obrigado. É a última vez que a gente está falando com o presidente da Câmara aqui, mas não vai ser a última vez que a gente vai conversar. Deixar o meu Instagram, @Gabriel Azevedo. Vamos seguir conversando por lá. E Lucas e Murilo, parabéns pelo jornalismo que vocês praticam aqui na Band. Foram 8 anos de vereador e 2 anos de presidente que eu pude contar com a imprensa correta, que me criticou quando precisava ser criticado mesmo e que sempre foi muito justa na cobertura. Gabriel, obrigado, boa sorte e até uma próxima oportunidade também. Valeu. Murilo, obrigado. Obrigado, boa noite. E, claro, obrigado a você aí de casa. Esse é o nosso último entrevista coletiva do ano, a gente volta em 2025, por isso ficam aqui os votos de um bom ano novo, boas entradas para todo mundo. Até, um abraço.